Tudo bem? Que bom estar novamente, como cada mês, estar reunidos aqui para glorificar a Deus e exaltar ao nosso bom Senhor, ao nosso bom Rei. Muito bem, graças a Deus, eu dou graças a Deus por cada um de vocês que tem tomado a decisão de se apresentar diante do Senhor nesta manhã e poder que, orando juntos, pois glorifiquemos seu nome e exaltemos ao Senhor. Muito bem, vamos ir à palavra de Deus, vamos exaltar ao Senhor e vamos precisamente à luz da Bíblia, ao que diz a Bíblia, claramente, do que o Senhor tem para nós, do que o Senhor tem para nos ensinar, do que o Senhor tem para nos guiar nesta manhã. Vamos falar sobre a misericórdia. E a misericórdia de Deus é grande cada dia. A misericórdia de Deus é eterna. A misericórdia de Deus é perfeita. Sempre nós devemos pensar nas misericórdias do Senhor, porque Ele tem sido maravilhoso. Na verdade, Deus tem sido bom. Deus tem sido sempre solícito, ou melhor, Ele continuamente obra em nossas vidas, continuamente vemos sua mão poderosa. E este dia é um dia muito especial para poder reconhecer sua grandeza, reconhecer o poder do Senhor e reconhecer que Ele está conosco e que não há ninguém como Ele. E por isso, pues, nos apresentamos diante dele novamente hoje. Estando aqui, vamos ir à palavra de Deus. A palavra de Deus fala no Salmo 33, 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. E é ali onde nós podemos ver precisamente que Deus é bom e que a nação é abençoada pelo Senhor. Quero fazer uma pergunta. Está aparecendo a câmera para vocês? Se não, não há problema. A ver se alguém me dá um retorno. Não está, Robson. Não está? Ok, perfeito. Obrigado. Vamos continuar até que o sistema aqui dê o retorno. Então, podemos dizer que o Senhor tem sido maravilhoso e bom em todo momento, em todo instante. E sei que quando buscamos a Deus, quando nos apresentamos diante do Senhor, Ele sempre estende sua mão de poder e amor. Diz também a palavra de Deus, em outra passagem, em Provérbios 22, 6, feliz é a nação que instrui o menino no caminho em que deve andar. Como também Eclesiastes 12, 21, se vocês desejam ir escrevendo ali as passagens, Eclesiastes 12, 21, feliz é a nação onde a juventude lembra, e o versículo diz assim, lembra-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Lembrar-se do Criador e pensar no Criador é algo que toda nação deve saber e deve buscar, lembrar-se do seu Criador nos dias da mocidade, quando você é jovem, quando você tem na força, quando você tem na vida, quando você tem desejos, planos, quando você tem absolutamente, pois, obviamente, o desejo no coração, o anseio na alma, onde você tem na força física, intelectual, emocional, como também quando você é idoso, quando você sabe que há aspectos fundamentais na vida da pessoa que necessita, obviamente, da força espiritual, da força de Deus. O Salmo 105 também nos diz, os príncipes ensinam aos anciãos a sabedoria. Feliz a nação onde os príncipes ensinam aos anciãos a sabedoria. Vemos o contraste precisamente do que é o jovem e do que é o ancião. Regularmente o ancião é quem ensina a sabedoria aos jovens, mas encontrar o oposto é muito mais difícil. E
quando se encontra o oposto, que os jovens ensinem sabedoria aos anciãos, isso é de benefício para o povo. E para que o povo realmente reconheça que há pessoas que estão com um comprometimento muito alto consigo mesmo e com os outros. Então, é interessante poder compreender precisamente estes aspectos cada dia em nossas vidas. Continuemos. Diz aqui então a palavra de Deus, e o que vamos ir mergulhando na Bíblia, que acontece quando um país como o Brasil, um país laico, dividido com várias religiões, culturas, costumes, que acontece quando a força dos homens está na política, quando a força dos homens está na ciência, quando é todo firmado sob o conhecimento, com conceitos, com ideologias, e ainda que se usa o nome de Deus, o nome de Deus se usa como talvez um selo de garantia, mas um povo que diz ser cristão, mas que ainda está contaminado com a força dos homens. E isso é o que podemos ver hoje, quando homens que deveriam ser exemplo de vida, exemplo de pregar o evangelho, exemplo de justiça, se contaminam com o caminho dos ímpios, com as perversidades, com os convênios políticos, com a injustiça que tem na sociedade, onde somente se pensa no homem, se pensa no bolso, onde somente se pensa em si mesmo e não se pensa realmente no que há no coração de Deus, que é a misericórdia, a justiça, o juízo. Deus quer realmente levar as nossas vidas a uma avaliação perfeita do nosso coração, do nosso ser. E quando nós pensamos em Deus, quando nós buscamos a Deus, quando nós sabemos respeito realmente da sabedoria e da inteligência, temos que pensar nisto. Vemos então aqui em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Repito para que você possa buscá-lo ali. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. É um versículo que nos leva realmente a interagir no que diz a palavra de Deus. O Senhor nos ensina realmente a buscar a Deus e a conhecer a grandeza do Senhor. Esse 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos leva realmente a entender quem sou eu. Diz assim a 1 de Pedro 2,9, conhecido por todos nós. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, e nação santa, povo de propriedade exclusiva para Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Estamos chamados a proclamar as virtudes de Deus, no meio de uma sociedade que fica incólume, que fica parada, que fica sem esperança, sem agir. Nós estamos chamados a atuar e estamos chamados a viver para a sua glória, viver para que seu nome seja glorificado, para que o nome de Cristo seja glorificado, para que o nome de Jesus seja glorificado. Nós estamos chamados a buscar a glória de Deus e é um grande privilégio. Não acredite que isso é normal para as pessoas. Não, Deus escolhe pessoas. Se Deus escolheu você, me escolheu a mim, foi com um propósito. Se Deus nos permitiu poder olhar para Ele, é porque Ele mesmo nos chamou. Nenhum homem busca Deus por si próprio, ou seja, pela sua própria vontade. O homem busca Deus é porque Deus chamou sua atenção. Ou mesmo o povo que é abençoado por Deus é um povo que, sujeito ao Senhor, recebe a bênção de Deus porque Deus olhou para ele. Aconteceu com o povo de Israel. E nós temos visto na história da humanidade povos inteiros que se levantam
povos inteiros que buscam ao Senhor, nações que se rendem diante do Senhor, mas são nações que ouviram a voz de Deus. Mas também podemos ver na história da humanidade regiões, nações, povos que se afastaram de Deus. E simplesmente nós vemos na história da humanidade, como já falei, vários aspectos. Por exemplo, quando começou a história do cristianismo no Oriente Médio, precisamente no primeiro século, todos os cristãos, eles buscavam ao Senhor com seu coração e se rendiam diante do Senhor. Um dos lugares do mundo onde se deu maior evangelização, maior presença de Deus em quanto à agressividade da evangelização foi na Alemanha e na Europa. Mas a Alemanha e a Europa tirou os olhos do Senhor. Hoje você vê na Europa, na Alemanha, na Itália, hoje você vê na França, hoje você vê na Europa inteira a grande dificuldade da evangelização entre eles. Você acha igrejas, sim, mas são muito pouco visitadas. Por quê? Porque as nações tiraram os olhos do Senhor. Deus, digamos que se afastou delas, dessa região. E não porque não tenha pessoas ali que busquem a Deus, tem. Mas você vê que não tem a mesma força, a mesma paixão pelo Evangelho como hoje nós temos. Vemos depois que outra grande revolução se deu nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, nos anos 50, 60 talvez, 50, 60 não, desde 1912, em 1915, 1920, começou uma grande explosão nos Estados Unidos de missionários para o mundo. E invadiram o mundo inteiro com missionários norte-americanos, estadunidenses, que eles pregaram o Evangelho em todo canto. E isso foi uma explosão maravilhosa. Mas você vê hoje que mesmo tendo grandes mega igrejas nos Estados Unidos, a dureza do coração das pessoas que ainda vão à igreja é muito alta. E as pessoas se envolveram dentro de toda a vida cotidiana, das situações do dia a dia. E ali começou, então, também a queda, digamos, espiritual dos Estados Unidos. Por lá, em 1900, creio que foi 72, que se aprovou o aborto e foi muito forte ao nível espiritual, com o assassinato das crianças, que hoje está se revertendo pelas políticas, e isso pues não é o momento de falar. Nos Estados Unidos, com lástima podemos dizer que hoje na América Latina alguns países estão aprovando o aborto, mas tudo bem. Mas temos a oportunidade hoje nós, porque é bem-aventurada a nação cujo Deus é o Deus dessa nação. E nós temos a Deus do nosso lado, ou seja, temos a Deus que está olhando com bênção para o Brasil. Estava escutando um homem que recopilou durante muitos anos profecias para o Brasil. Profecias desde 1930, 1950, 1980, 1992, creio que são algumas datas das que lembro, de homens que nas pregações, nas profecias que se davam, falavam que Brasil ia ser uma bênção para a humanidade. E eu creio isso, eu acredito isso. Não é de graça que nós estejamos aqui hoje, não é de graça que nós estejamos clamando pela nação brasileira. Não é de graça que nós tenhamos que voltar os olhos ao Senhor para poder dizer a Deus: Senhor, tenha misericórdia desta nação e queremos ver tua glória poderosa. Temos que clamar a Deus, porque os homens estão cegos ante uma realidade. Estão cegos ante uma realidade. Por quê? Porque simplesmente nos envolvemos nas coisas do mundo. Porque
a perversidade se tornou costume e se tornou cultura do povo. Então não há problema de fazer o que eu quero fazer, ali onde temos que clamar por misericórdia. Quando as ações de perversidade e malignidade agem na cegueira dos homens. Então não se importa porque o perverso faz parte do dia a dia e os pensamentos maus, a atitude que eu tenho frente à mesma população, frente aos meus irmãos, frente aos meus vizinhos, não importa. Não há um interesse pelas suas vidas. Porque o Deus deste século, com o seu poder, domina com sua cegueira espiritual e impede o povo de entender a verdade de Deus. E estou falando de cegueira espiritual. Por quê? Porque eu estou cego. Obnubilado é a palavra que estava buscando. Estou ficando cego. Estou ficando com uma venda nos meus olhos, onde não me permite ver além de onde eu estou. Onde eu simplesmente vejo a minha comodidade, no meu círculo, na bolha que eu vivo, e nessa bolha eu simplesmente estou trabalhando, estou tentando fazer, estou tentando alcançar, e somente ali no meu. Mas não estou pensando na dimensão de uma sociedade que clama por justiça, de uma sociedade que clama pelo amor de Deus, de uma sociedade que está exigindo precisamente de homens e de mulheres que se coloquem na brecha. E que significa se colocar na brecha? Deus está buscando homens, mulheres que orem pela nação. Homens e mulheres que clamem a Deus e que hajam, não somente que clamem, sino que hajam. E como se age com um estilo, perdão, com um estilo de vida. Como se atua com um estilo de comportamento, com uma integridade, mas não somente com a integridade. Há que ir, há que falar para o outro, há que dizer para o outro, ainda há esperança. Há que falar para o outro, venha, busquemos ao Senhor, como a mulher samaritana falou para Jesus. Eu gostaria que fôssemos a dois versículos. O primeiro está em 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4, quando se expressa que se ainda nosso evangelho está encoberto e aqueles que se perdem, perdão, vou ler literalmente, diz, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto e naqueles que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Me parece muito forte este versículo. Muito forte. Por que muito forte? Porque aqueles que se perdem, aqueles que se desviaram de Deus, o evangelho está encoberto para eles. Está encoberto. Está encoberto porque diz aqui que o entendimento deles está cegado. E como liberar o entendimento das pessoas? E qual o objetivo de cegar as pessoas? Para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Ou seja, a cegueira tem um objetivo. A cegueira tem um objetivo que não compreendam o Evangelho de Cristo. E isso é o que você e eu temos. É o que nós vivemos, é o que nós proclamamos, é o que nós ensinamos o Evangelho de Cristo. O triste é que muitos estão cegos. E tenha plena certeza que quando nós falamos, quando nós expressamos o amor de Deus para outros, outros vão sorrir, vão zombar de você, de mim, vão falar os cristãos rígidos, os cristãos que rejeitam outros grupos humanos. E não é assim. Ou seja, nós devemos entender que é o amor de Cristo que se entrega e se entrega com paixão às outras pessoas. Por isso é que nós devemos, em oração, quebrar todo o espírito que a nação tem, mas lembre uma coisa, não somos nós os que quebramos. É o Espírito Santo quem quebra. Mas atendendo à oração,
dos seus servos, que somos eu e você, que clamamos e oramos ao Senhor. Quero que analisemos por último, e vamos estar um pouquinho de mais tempo aqui em Lamentações, capítulo 3, e ali eu peço que você abra Lamentações. O livro de Lamentações é um livro muito, um capítulo muito rico em quanto ao que eu quero passar para vocês nesta manhã. Lamentações, capítulo 3. Não vamos ler literalmente cada versículo, só vou passar por alguns, mas deixo para vocês que leiam se desejam no dia. Nos primeiros 19 versículos de Lamentações, literalmente o que aparece nos primeiros 19 versículos são lamentações. Onde Jeremias, que foi quem escreveu o livro, começa dizendo isto: eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. E ali Jeremias começa a falar, nos primeiros 19 versículos, de uma realidade que ele estava vivendo, da perseguição, da luta que ele tinha, porque ele proclamava o evangelho. A história de Jeremias, se você lembra, Jeremias proclamava o que Deus dizia para ele. Deus dizia a Jeremias: você vai falar isto. Jeremias ia e falava, e o rei de turno, porque o rei que estava ali, pegava ele e colocava na cárcere, deixava preso ele, porque não gostava das palavras que ele dizia. Mesmo assim, Jeremias tinha que obedecer a Deus, e ele obedecia, e ele tinha que falar, ele falava. E novamente ia preso. E então Jeremias expressa nesses primeiros versículos, por exemplo, versículo 6, fez-me habitar na escuridão com os que muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes, diz o versículo 7. Vemos que ali nesses primeiros 19 versículos ele mostra a indignação do que tinha acontecido, não somente com ele, sino com o povo inteiro. E quando Jeremias expressa isto, ele expressa de si mesmo. Mas devemos pensar uma coisa: Jeremias fala da sua própria realidade. Deus me abandonou, me deixou. E não é que Deus tinha abandonado, como já vamos ver, mas ali se vê a maturidade de um filho de Deus, porque Deus faz um tratamento no coração de cada filho. Jeremias estava sendo útil nas mãos de Deus, mas para ser útil nas mãos de Deus, ele devia ser tratado também, para poder que passasse a informação de Deus com clareza ao povo que tinha que passar. O mesmo acontece conosco. Você tem situações, você tem debilidades, você tem problemas, você tem aspectos pessoais nos quais você até pergunta ao Senhor: e por que, Senhor? Por que acontece isto comigo? Não pergunte tanto isso para Deus, sim, porque Deus tem um propósito. E Deus tem um propósito claro, sim. Um propósito para que sua vida cresça e para que sua vida seja moldada nas mãos do Mestre. Quando sua vida seja moldada nas mãos do Mestre, você vai fazer o que ele diz. Mas, entanto, nosso coração esteja cheio de orgulho, cheio de satisfações pessoais. E como simples o exemplo, tem um copo. Se o copo está cheio de você mesmo, ou de mim mesmo, falemos de mim, né? Se meu copo está cheio de mim mesmo, quando Deus vai preencher meu copo, não vai por nada, porque já está cheio. Eu devo me esvaziar para poder que Deus coloque ali seu Santo Espírito. Quando falamos da nação, Jeremias estava nessa situação. Por isso, estes primeiros 19 versículos é um relato de aflição, que se dá por três causas regularmente. Os problemas dos homens se dão por três causas. A primeira é pelo pecado pessoal, que tanto eu como você devemos renunciar. Então devemos ver
os pecados, devemos ver quais são as nossas atitudes que nós temos diante de Deus e que não permitem glorificar a Deus. E vemos pecados como talvez o orgulho pode ser um pecado, a indiferença ao pecado. Podemos ver como pecado, e o termo não é muito útil hoje na sociedade. Você fala de pecado na sociedade e as pessoas nem se tocam, nem se interessam. Mas a dureza de coração é pecado. Agora, se redefinimos o pecado, não vamos redefinir o pecado, vamos falar simplesmente que o pecado é o que não glorifica a Deus. Então, meu orgulho não glorifica a Deus. Chamemos desse termo, não glorificar a Deus. E o termo, claro, é pecado. Mas, às vezes, a dureza do meu coração, não somente isso. O orgulho, como já falei. Talvez a mentira. Ou talvez a indiferença. E tantas vezes o que nós vivemos no dia a dia envolve tudo isto. Talvez você não mate uma pessoa diretamente, literalmente, ou fisicamente. Talvez você não esteja roubando um banco. Você não fez parte de um esquema de corrupção. Está bem. Mas Jesus é muito claro, porque Jesus transcendeu a situação da lei. A lei estava escrita. E se achava um homem de acordo ao que a lei dizia que não estava cumprindo, simplesmente se punia. Jesus foi além, porque Jesus envolveu o pensamento do homem, onde ninguém pode fugir dali. Então, adulterar mentalmente já estava em desacordo com Deus. Então, quando Jesus me leva a isso, me leva precisamente a ver que uma nação, que cada integrante da nação vive em desacordo aos princípios de Deus, obviamente tem que buscar de Deus o clamor, a busca e a rendição diante do Senhor. O segundo aspecto, a segunda causa de por que uma aflição como a que Jeremias manifesta é pelo pecado do povo. E às vezes nós dizemos, olha, mas que não é justo, porque é que eu estou sendo íntegro, eu porque tenho que pagar pela maldade dos outros. Mas o povo, a nação, é afetada totalmente pela maldade dos outros. Por isso é que Jeremias diz que nós devemos clamar pela paz da cidade na qual ele nos fez transportar, onde você vive, onde você mora. Clame pela paz da cidade. Por quê? Porque na paz da cidade você tem paz. Porque na prosperidade da cidade você tem prosperidade. Porque na nação que nos acolhe, a nação que viu nascer, que nos viu nascer, ou que viu nascer você, sim? Nessa paz dessa nação você tem paz. E nós necessitamos clamar a Deus pela nação. Necessitamos clamar a Deus. Por quê? Porque é muito simples. A Bíblia é clara, a Bíblia é clara quando diz que cada nação tem seus governantes que merecem. Mas eu peço a Deus que a misericórdia do Senhor envolva o Brasil, que a misericórdia de Deus nos leve a ver melhores dias, porque também pelo clamor dos filhos de Deus é que Deus coloca os governantes que Ele deseja, mas que Deus tenha misericórdia e que Deus nos permita ver melhores dias. E também, não somente pelo homem, pela nação, sino que Deus também permite as situações, as dificuldades como uma provação, testando o meu caráter, me levando à santidade, me levando a poder crescer espiritualmente. Então, vemos grandes homens de Deus que clamaram pelo povo. Vemos, por exemplo, o caso de Jeremias, que já citei o versículo, clamai pela cidade ao qual vos fiz transportar, porque na sua paz vocês tereis paz. Jeremias 29, 7, para quem está escrevendo. Ezequiel 22, 30 também. E se vemos também outras pessoas, podemos citar a Neemias, que clamou
Jerusalém, porque suas portas estavam destruídas, seus irmãos na catividade, e ele estava triste realmente. Sua semblante caiu e, obviamente, o rei perguntou e ele comentou, e você já conhece a história, ele foi e reparou as portas de Jerusalém. Mas se continuamos ali no livro de Lamentações, qual é a saída para que um povo tenha vitória? E vemos aqui nos seguintes versículos, do versículo 20 ao 39, aspectos como o primeiro que diz o versículo 20 é: lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. O primeiro que devemos é lembrar. Que devemos lembrar? Diz o versículo 21, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Quando eu estou sem esperança, quando o povo está sem esperança, quando a nação está sem esperança, devo me lembrar que foi o que trouxe esperança, que foi o que levantou o povo. E aparece o versículo 22, assim majestuosamente, diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Que versículos tão maravilhosos, sabe? Porque quando muitas vezes olhamos para um lado, olhamos para o outro, não vemos saída por aqui, não vemos saída por lá, e estou falando não somente ao nível pessoal, ao nível familiar ou também ao nível social, quando vemos tanta crueldade, quando vemos tanto roubo, quando vemos tanto assassinato, quando vemos tanto estupro, quando vemos tantas crianças sofrendo na rua, quando vemos crianças trabalhando, que não é o direito, quando vemos homens e mulheres sofrendo, quando vemos um idoso chorando de tristeza, isso gera mais tristeza, porque o idoso deve estar no fim da sua vida em paz, mas sem recursos, sem oportunidades, com dor, com problemas. E vemos e voltamos aos versículos quando nos diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas devemos lembrar precisamente das misericórdias e desse versículo que tomara decoremos: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Quando nós clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor que essa misericórdia seja inesgotável e podemos ver que se renova cada manhã, e poder dizer para o Senhor: renova essas misericórdias. E vou deixar com vocês que leiam todos os outros versículos, porque é lindo poder dizer ou ver, pode aplicar para si mesmo, pode aplicar para sua família, para sua nação. Versículo 26, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Você tem confiança no Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto seja jovem, as responsabilidades do jovem para crescer. E assim, pouco a pouco, ele vai expondo ali todas umas bênçãos que vêm do Senhor. Como também aparece não somente lembrar, versículo 40 ao 42. E ali está para cada um de nós: examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Uma nação está composta de famílias. As famílias estão compostas de pessoas. E eu, como você, somos pessoas. Entanto, cada um de nós não nos examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos, podemos ir levando a nossa própria família a estar desviada dos caminhos do Senhor. Devemos nos examinar, devemos avaliar, devemos dizer para o Senhor, e como diz aqui 41, levantemos o coração
e as mãos para Deus, para que está nos céus, e digamos, pecamos e nos rebelamos, e tu não nos perdoaste. Quando viu a punição que Jeremias tinha, ou digamos, o tratamento que estava dando Deus. Vemos então que a realidade do país, se você lê o versículo 43 ao 54, encontramos uma realidade muito crua, onde diz aqui: massacraste-nos sem piedade, tu nos escondeste atrás de uma nuvem para que nenhuma oração chegasse a ti, todos os nossos inimigos escancaram a boca contra nós, sofremos terror e cilada, ruína e destruição. Meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso. A manifestação de Jeremias pela situação do povo. E eu creio nesta manhã que, se estamos falando da misericórdia do Senhor, é que nós possamos reconhecer o estado que tem Brasil, no qual está Brasil. Podemos dizer, não, mas Brasil não está mal. Brasil está crescendo, Brasil está prosperando, Brasil está de acordo às últimas, digamos, estatísticas ao nível mundial, é um país que está crescendo economicamente, entanto, a maioria dos países do mundo está em decadência. Mas estou falando do nível social, estou falando da realidade que nós estamos tendo ao nível social. Estou falando do ataque ao cristianismo mesmo. Estamos falando de impedir que essa luz se manifeste. Estamos falando, como diz o versículo, esse véu que está sobre os olhos e que não deixa ver para compreender a verdade. Devemos clamar ao Senhor para que se tire. Veja, o dia 31 de outubro, e eu sei que você já escutou isso que estou falando, mas o dia 31 de outubro é o dia mais obscuro espiritualmente do mundo inteiro, porque é o dia onde há sacrifícios de crianças, sacrifícios de meninas virgens a deuses, a Satanás, onde vemos que grande quantidade de adoração se dá. Os aquelarres, que são as reuniões de bruxas, é onde se estabelecem no mundo inteiro. E muitas vezes nós apoiando, por exemplo, esse tipo de costumes que nem sequer culturalmente são costumes do brasileiro. Mesmo assim, devemos tirar o apoio dessas coisas. Por quê? Para que as pessoas possam enxergar que esses são costumes que vão em contra da vida espiritual, do que nós pregamos, do amor, da liberdade, do perdão, da misericórdia. E isso é necessário entender. É necessário entender que é uma realidade hoje no mundo inteiro, onde muitas pessoas muito famosas bebem sangue de crianças por adenocromo, pelo adenocromo, para poder rejuvenescer seu corpo. E isso é uma bestialidade, isso é indigno, isso é horrível. Mas nós estamos muito ocultos de muitas realidades espirituais que se vivem. E o mundo espiritual é real. E é ali onde nós devemos clamar ao Senhor, onde devemos dizer ao Senhor: as águas estão cobrindo a nação, a maldade está cobrindo a nação, a maldade está enchendo os corações de crianças, onde estava escutando ontem de baixar a menoridade, a idade dos menores em vulnerabilidade não, que violam a lei. E contavam a história de um menino de 12 anos, assassinando, matando. Bom, isso deixemos com a lei. Mas como a maldade está chegando ao coração da nação pelas crianças. Necessitamos clamar ao Senhor. E por último, vemos os últimos versículos, do versículo 55 ao 66, onde é o agir de Jeremias. Clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova.
Mas, diz, tu ouviste o meu clamor. Não feches os ouvidos aos meus gritos de socorro, versículo 56. Versículo 57, tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. E continua para ao final, versículo 66. Persegue-os com fúria e elimina-os de debaixo dos teus céus, ó Senhor. Pedindo justiça, Jeremias pedindo justiça. Gente, mesmo que nós moremos num país laico, mesmo que Deus faz proezas para aqueles que esperam nele, que o temor está nos que guardam seus mandamentos, que as bênçãos estão para quem guardamos os seus mandamentos, não nos podemos poupar do clamor, do amor, da misericórdia e de nos pôr na brecha para dizer ao Senhor, necessitamos tua mão no Brasil. Vamos orar. Espírito de Deus, é bom nos apresentar diante de Ti, Senhor, e nestes curtos minutos, poder com sinceridade apresentar nosso coração diante de Ti. Espírito Santo, com Teu amor maravilhoso, Senhor, convence os nossos corações nesta manhã. Espírito Santo, é hora, Senhor, de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas à sua luz admirável. Senhor Jesus, hoje estamos aqui. Hoje necessitamos da Tua presença na nação. Que em nome de Jesus, Espírito de Deus, desde o céu mesmo, envies Teus anjos, Senhor. Que deem a luta espiritual para vencer, Senhor, e que Brasil volte seus olhos a Ti, Senhor. Volte seus olhos a Ti, tenha misericórdia do Brasil. Em tantas realidades, em tantas situações, em tantas histórias que escutamos dia a dia. Senhor, na prostituição infantil, nos abortos, Senhor, na formação dos filhos, na rejeição, na fome, Senhor, na falta de oportunidades. Mas isso como princípios, como aspectos básicos. Mas o amor de uma criança, a presença dos pais no lar, Senhor, a educação deles, os princípios na vida deles para ser homens que ajudem uma sociedade, que sejam firmes na sociedade. Senhor, nos ajude, Senhor, que o Brasil seja referência no mundo de bênção e de vida espiritual. Não tire os olhos do Brasil, Senhor. Não tire os olhos do Brasil, Senhor, como foi na Europa. Senhor, que esta terra seja terra que flua leite e o mel na evangelização e o discipulado, que flua leite e o mel, Senhor, no crescimento, na formação de vidas, de homens capazes, de mulheres capazes de ir ao mundo e pregar o evangelho. Eu oro por cada um destes homens e mulheres que estamos fechando este momento em oração. Eu oro por eles, para que sejam úteis nas tuas mãos, para que a glória do Senhor seja sobre eles, para que as bênçãos do Senhor sejam sobre eles, para que o Senhor Todo-Poderoso, maravilhoso, glorioso, abra as portas necessárias hoje. Mas antes, Senhor, que você tire o véu dos nossos olhos pelo Espírito Santo hoje e possamos compreender qual é a realidade que estamos vivendo, Senhor, em nosso entorno, pessoas ao nosso redor, Senhor, que necessitam de uma luz de esperança, que necessitam da luz de Deus. Senhor, você chama eles como nos chamou a nós, mas necessita instrumentos. Você usa instrumentos, ó Deus, que somos nós, para chegar a eles. Nos use, Deus. Que a glória seja para Ti, Senhor. A Tua misericórdia seja, Senhor, neste dia sobre as nossas vidas. Que assim como Jeremias compreenda de onde vêm as situações, possa, Senhor, reagir e dizer, mas quando eu clamo a Ti, você me ouve. E a nação é bendita, porque o meu Deus é o Deus